Então vamos lá, o que fazer antes de operar, antes de entrar em um trade? A primeira coisa, galera, que você deve sempre fazer antes de entrar em um trade é identificar a tendência atual. Por quê? Porque a primeira coisa, a única coisa que a gente não faz, a não ser que você esteja operando um scalp, mas depois eu entro nisso, mas a primeira coisa que a gente faz é identificar a tendência, porque a gente não quer estar operando contra a tendência, né? O principal de qualquer tipo de operação é sempre a gente estar dando para nós mesmos, antes mesmo de entrar na operação, a gente dá aquela vantagem para nós mesmos. E qual que é a melhor vantagem que você pode ter no mercado? É ir a favor da tendência, porque a força da tendência é bem mais forte do que uma única operação contra ela. Você pode ter certeza, a força da tendência é extremamente importante, então, para a gente saber como evitar trades que são muito pesados e difíceis de serem alcançados os objetivos, por conta que a gente está indo exatamente contra uma tendência já definida e forte no mercado. Então, identificar a tendência atual, primeira coisa que a gente vai fazer, primeira coisa que a gente faz antes de entrar em um trade. Segunda coisa, qual é? Identificar os topos e os fundos mais próximos. Por quê? Bom, na teoria, o topo e o fundo servem como resistência e suporte. Então, obviamente, a gente precisa saber aonde que esses níveis estão no gráfico, porque ninguém quer comprar justamente na resistência e ninguém quer vender justamente no suporte. Por quê? Porque o rompimento, a maioria dos rompimentos, o cara que está tentando comprar aquela resistência lá na expectativa que rompa e continue subindo para as outras altas, né? O cara que está comprando a resistência, comprando o topo, a maioria dos rompimentos, eles são falsos. A maioria dos rompimentos falham. Na verdade, 75% dos rompimentos falham aqui nos Estados Unidos e com certeza aqui na Bovespa também. Eu já ouvi muitas pessoas reclamando que entraram na operação de rompimento com um super sinal de força, achando que realmente foi um rompimento, e na verdade nos próximos candles o negócio volta tudo e acaba pegando o stop da pessoa lá embaixo. Então, operar rompimento, a não ser que seja na volta do pullback, então normalmente você identifica esses topos para não entrar justamente lá em cima ou lá embaixo do gráfico, né? Não entra no suporte nem na resistência com operação contrária ao movimento. Então, a terceira coisa que a gente vai fazer, então, antes de entrar em um trade, é definir o nosso plano de trade, a nossa entrada, o nosso stop e o nosso alvo. Se você está recém iniciando e ainda não colocou um trade com seu dinheiro de verdade, né? Se você ainda está na demo, isso aqui pode parecer que é coisa muito complicada e muito difícil de fazer quando o mercado está rolando e parece que é muito rápido, né? Mas na verdade, com o tempo você acaba se acostumando e só de uma simples olhada você já sabe aonde que vai ser o seu stop, seu alvo, e aonde que deve ser o seu ponto de entrada, e você já consegue medir ali se o seu alvo vai ser no mesmo nível que o seu stop, né? Ninguém quer entrar numa operação onde você entra com um stop de 20 com um alvo de 10. Ninguém quer fazer isso, né? Obviamente, a gente, pelo menos, se você vai entrar em uma operação, no mínimo, um por um, no mínimo, se você tá com um stop de 20, você coloca um alvo de 20, se fazer sentido na análise, né? Não é só porque o seu stop é de 20 que você vai colocar 20 lá, porque se a análise disser que o seu alvo tem que ser antes, você já anula esse trade, porque o seu stop vai estar maior. Então, definir o plano de trade, entrada, stop e alvo, é algo que a gente também faz antes de entrar em uma operação. Eu vejo muitas pessoas aí entrando no trade e depois que entrou já se pergunta: caramba, e agora? Onde é que vai meu stop? Onde é que vai meu alvo? O que eu faço aqui? Onde é que eu coloco o meu take profit? Onde é que eu coloco o meu alvo? Cara, você faz isso antes de abrir essa operação. Não entra para depois descobrir onde é que vai ser o seu stop, seu alvo, tá? Então, a quarta coisa, obviamente, vai ser executar a operação. Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês como que é feito quando o gráfico está rolando. Então, presta atenção, olha só. Então, a primeira coisa que a gente faz lá é identificar a tendência atual. Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa, a gente percebe que se a gente está num tempo gráfico maior, por exemplo, o 1 minuto aqui, esse aqui é o gráfico de 1 minuto, a gente percebe que tem muita movimentação, muita oscilação, muita informação para você assimilar e analisar durante o dia, né? Então, a melhor forma de você analisar a tendência atual é você trocar para um tempo gráfico maior. Então, por exemplo, jogar aqui no 15 minutos, esse aqui é o 15 minutos. A gente já percebe que cada linha vertical aqui, a gente tem essa linha, representa um dia, né? Então, a gente percebe que desde 3 dias atrás aqui, esse aqui é o gráfico da Nasdaq, tá? Desde 3 dias atrás a gente está em uma super tendência de queda. Então a gente já percebe, bom, a gente está numa tendência de queda no tempo gráfico maior.
a gente usa o tempo gráfico maior. Eu uso o 15 e o 30, às vezes eu uso os 60 minutos, 1 hora, né, o H1, para poder definir a tendência num tempo gráfico maior. E após isso, quando a gente define a tendência no tempo gráfico maior, a gente começa a fazer as nossas filtragens de trades durante o dia. Então, por exemplo, se eu mudar por 5 minutos, eu vou perceber que já que a tendência é de queda e eu quero sempre estar a favor da tendência, eu vou perceber que todas as descidas vão ser mais fáceis de serem vendidas e os movimentos de queda vão ser mais fáceis de continuarem por conta que a tendência é maior. A gente percebe que todas as vezes que a ponta compradora tenta subir contra a tendência, aqui essa consolidaçãozinha aqui, ela acaba sendo engolida pela ponta vendedora, porque a tendência é vendedora, a tendência é da ponta vendedora. Então, obviamente, a primeira coisa vai ser: olha a tendência atual no tempo gráfico maior, joga para o tempo gráfico menor se você é day trader e começa a filtrar suas operações de venda, porque no caso, se a tendência maior for de venda, for de queda. E mesma coisa para o outro lado, se a gente estiver subindo no gráfico maior, quando você jogar para o gráfico menor e começar a prestar atenção na sua entrada, você vai ver que as subidas, as compras vão ser muito mais favoráveis do que as vendas. Anotaram aí? Então show. A primeira coisa já foi identificar a tendência. Nosso item 1 ali a gente já resolveu, já sabe como é que a gente faz. Então são 3 passos iniciais, né? Identificar a tendência atual para que você possa sempre ir a favor da força, identificar os topos e os fundos para que a gente possa determinar os nossos alvos e também aonde que os outros players do mercado estão colocando os alvos e os stops deles, e por último o plano de trade. Então isso aqui, esses 3 itens basicamente vão formar a sua pré-análise para você realmente executar a operação e entrar no mercado.